Boa noite, que a paz do Senhor esteja conosco. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Hoje nós estamos começando uma série de pregações. O título maior é Cartas às Igrejas, mas hoje nós vamos pensar sobre esse título, Ame como se fosse o primeiro dia. Ame como se fosse o primeiro dia. Por quanto a gente vai estar meditando no livro de Apocalipse, aqueles que têm medo do livro de Apocalipse, não precisam ficar com medo, porque aqui não vai ter dragão, não vai ter serpente, não vai ter besta da terra, não vai ter nada disso. Essa é a parte tranquila de Apocalipse. Começa de boa, aí depois é que a coisa vai ficando pior. Mas nesse texto aqui vai ser bem tranquilo. São cartas que Jesus, por meio do seu apóstolo João, envia a 7 igrejas. Então, por isso são 7 cartas, 7 meditações. Hoje nós vamos pensar sobre a igreja de Éfeso. Então, Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, está aí projetado, você também pode acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor. Obrigado, Toninho. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e quando anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmurecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem ao seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio que nós tivemos, ó Pai, já pela manhã, de adorar o Teu nome, de cultuar ao Senhor. Agora pela noite, ó Deus, iniciando esse culto com músicas tão lindas, ó Pai, onde o nosso coração se conecta com o Teu. Obrigado pelo privilégio de ser igreja do Senhor, ó Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo sobre nós, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor me use como Teu instrumento, apesar de mim e pela Tua misericórdia, Pai, que nós possamos sair daqui na certeza de que ouvimos a Tua voz. Aplica, Deus, as verdades desse texto às circunstâncias das nossas vidas, ó Pai. Assim nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, como eu disse, essa é uma série onde a gente vai meditar em cartas que o apóstolo João, sendo instrumento de Jesus, escreve às 7 igrejas da Ásia Menor. E aí a primeira delas é Éfeso, pode passar aí, tem um mapinha aí. Éfeso está ali na atual Turquia, e para que isso fique claro, em Apocalipse capítulo 1 é feito esse anúncio. Eu quero ler esse texto com os irmãos, só para que a gente esteja todo mundo na mesma página. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, ou seja, eu estou escrevendo isso a vocês. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis das terras. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do nosso pecado e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém, amém e amém. Então, observe que o que nós vamos ver aqui são palavras de Jesus diretas às igrejas. Igrejas essas que foram plantadas, a maioria delas pelo apóstolo Paulo, que se desenvolveram a partir da pregação do Evangelho e etc. e tal. E essas igrejas, cada uma delas tem uma característica muito interessante. E a primeira coisa que eu queria
trazer à tona aqui, para que nós possamos, sempre que meditar nessas cartas, pensar sobre isso, é que igrejas não são iguais. Elas têm características distintas, e isso não faz delas exatamente piores ou melhores. Isso faz delas diferentes. E isso acontece por quê? Porque essas igrejas estão em locais diferentes. E, por consequência, alcançam pessoas diferentes, ou reúnem pessoas diferentes. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é isso. Deus se manifesta na sua multiforme graça. Aliás, o nome desta igreja é por causa dessa expressão. Mosaico tem a ver com isso, com um conglomerado de pessoas distintas, de culturas distintas, com realidades religiosas distintas, que podem estar juntos sendo um só povo, apesar de serem distintos. Bom, então, já sabemos a carta de Jesus para as igrejas, vamos ao que interessa. Em primeiro lugar, esse texto nos mostra que Deus vê a sua igreja, Ele conhece a sua igreja, Ele sonda os nossos corações. E o início desse texto é muito positivo, porque o que Jesus vai fazer aqui agora é tecer alguns elogios a essa igreja. Observe comigo o que diz o verso 2. Conheço as obras que você realiza. Eu sei o que você tem feito. Tanto o seu esforço como a sua perseverança. O que você tem feito tem sido feito por meio de um esforço, não é de qualquer jeito. Você está fazendo bem feito. E você tem feito isso, você não está desistindo no caminho, você não tem começado projetos e parado. Não, vocês têm caminhado em perseverança. Poxa, isso é uma característica muito boa de uma igreja, não é? Já pensou você recebendo essa carta de Jesus falando sobre você? Está vendo aí? Aí, sou eu. Olha o que continua, olha lá. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declararam apóstolos e não são. Olha só, vocês trabalham bem, vocês perseveram, vocês não suportam os maus, ou seja, vocês se opõem àqueles que praticam maldade, àqueles que praticam iniquidade, àqueles que caminham em pecado, e vocês também se opuseram àqueles que se declararam apóstolos e não são. Poxa, que igreja top, top demais. E continua, e descobriu que são mentirosos, vocês são meticulosos. Vocês não estão dando ouvidos a qualquer um que fala que é de Jesus. Vocês estão ouvindo, analisando, investigando e provando se isso é de Deus ou não. Que coisa boa. Vocês têm perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Vocês são perseverantes naquilo que fazem, e não só isso, vocês têm suportado a adversidade por causa do meu nome. E vocês têm feito isso sem perder ânimo, sem perder força. Vocês têm feito isso sem desânimo, sem desesperança. Poxa, pastor, essa igreja é top demais, aí. Tá doido, coisa boa. Aí a gente dá um salto para o verso 6, que ainda é na parte dos elogios. Mas você tem ao seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Nicolaítas, isso é muito difícil identificar na teologia, então eu vou caminhar aqui no que a maioria dos teólogos dizem. A maioria dos teólogos dizem que nicolaíta é uma espécie de seita que surgiu no meio da igreja. Provavelmente, isso é uma indicação, mas não é certeza, não tem um documento que diz isso, mas de Nicolau, que foi um dos diáconos escolhido lá no livro de Atos. E a diferença dos nicolaítas é que eles estavam no meio da igreja, mas eles diziam assim, olha gente, a graça superabundou sobre o nosso pecado, então por causa disso, não importa mais o que nós vamos fazer, o que importa é que nós estamos salvos. Por isso, vivam libertinamente. Podem fazer o que quiser, que não tem nada mais que te afasta de Deus. Alguns até hoje têm essa mentalidade. Pensam que a morte de Cristo Jesus é uma espécie de salvo-conduto para que eu possa fazer o que eu quero. Quando, na verdade, o apóstolo Paulo diz que ele se vê como escravo do Evangelho.
Ou seja, de fato nós somos livres das amarras do inferno, livres das amarras da condenação, livres das amarras do pecado do nosso coração, mas agora nós estamos presos e voluntariamente presos a Cristo Jesus. Por isso que aqueles que entenderam a salvação realizada na obra de Cristo Jesus, não mais vivem como querem, vivem como seu Senhor deseja. Não para alcançar o favor de Deus ou a sua salvação, mas justamente porque já foi dado todo o favor de Deus e toda a salvação. Mas os nicolaítas distorceram esse discurso. Eles usavam o discurso da graça para dar uma espécie de licença para você fazer o que quiser. Está tudo certo. Vou dar um exemplo disso. Hoje o Isaac estava brincando com o irmão, com esse computadorzinho de brinquedo. E aí o irmão, o Caleb é pequenininho, e aí eles brincando ali, um querendo tomar do outro, o Isaac foi, pô, fechou no dedinho do Caleb. O Caleb gritou como se estivesse morrendo. O Isaac, calma, calma, calma. E eu fui chegando, e ele falou, desculpa, 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 desculpa. Papai já pedi desculpa, papai já pedi desculpa. Na cabeça do Isaac, pedir desculpa, naquele momento, era tudo que ele tinha que fazer e agora ele já estava validado para fazer outra coisa. Às vezes a gente pensa assim, não, Jesus me ama, então eu posso fazer o que me dá na telha. Bom, se esse é o caso, você não entendeu nada do Evangelho. Porque o Evangelho fala de um Deus que é rei e de pessoas que servem a esse rei, que se submetem a esse rei, que entendem que a vontade do rei é melhor que a sua própria vontade, e por isso voluntariamente se colocam numa condição de obediência ao rei. É bem verdade que mesmo que esse desejo seja puro no nosso coração, aqui e acolá a gente acaba escorregando e fazendo coisas que desagradam ao rei. E quando isso acontece, nós nos arrependemos do nosso pecado, e agora caminhamos numa direção contrária àquilo que nos levou àquele pecado. Ok. Então essa igreja, gente, olha as características dessa igreja. Ela é perseverante, ela é investigativa, ela é zelosa, ela suporta provas, e ela odeia as pessoas más, e ela odeia as falsas doutrinas. Topíssimo. Show de bola. Tá bom demais. Se essa igreja não vai para o céu, quem de nós que vai? Bom, mas aí vem um detalhezinho. Olha só o que diz o verso 4. Eu tenho, porém, contra você o seguinte. Igreja de Éfeso, eu admiro o que vocês fazem, realmente é muito legal. Só tem um detalhe. Tem uma coisinha que me incomoda. Você abandonou o seu primeiro amor. Tudo que você faz, você já não faz mais baseado no amor. Tudo que você faz pela religiosidade, pela rotina, pelo status, mas não é mais pelo amor. Não existe mais sentimento naquilo que você faz. E isso é algo que eu tenho contra você. É interessante, porque Spurgeon, quando está comentando esse texto, ele diz o seguinte: a repreensão de Cristo à igreja de Éfeso é um lembrete pujante de que o verdadeiro culto nasce não apenas das ações corretas, mas de um coração ardente. Nossa, pastor, então lascou. Então não basta fazer o que é bom e o que é certo, a motivação precisa ser também boa e certa. É exatamente isso. Não basta eu só seguir os ritos, eu só seguir as regras, eu só fazer o que não, odiar o mal e abraçar o bem. Não basta. Porque tudo isso precisa ser feito e desenvolvido dentro de uma realidade de amor. Eu já dei esse exemplo em outras vezes, mas eu quero repetir. Imagine aí uma mulher que já é casada, e aí o marido chega, numa manhã qualquer, numa plena terça-feira, com uma cesta de café da manhã maravilhosa, e dentro dela tem um bilhete, com uma declaração de amor espetacular, e ao fim desse bilhete,
ter um convite num almoço, num restaurante que é o melhor da cidade. E aí, à noite, já tem outra coisa preparada. E você está vivendo aquele dia. O que a mulher está pensando? O que está acontecendo com esse homem? Deve ter outra. Com certeza, é outra. Vai falar que me traiu para pedir desculpa. Ou vai me largar. Não, e mulher tem uma capacidade criativa muito bacana, né? Desenvolve assim um mundo paralelo. Esse negócio de multiverso que a gente vê no cinema, eu tenho certeza que quem escreveu foi uma mulher. Porque, assim, uma capacidade de desenvolver histórias e tal. E aí você está o tempo inteiro desconfiada daquele processo. E aquilo está acontecendo, e aquele carinho todo sendo demonstrado, e aquele negócio todo sendo demonstrado, e você pensando, a que hora que é que vai vir o pedido? E aí acabou o dia maravilhoso, dormiu, acordou, já normal, não era mais aquele romance todo, mas também não estava nada frio. E você pensa na sua cabeça assim, gente, foi só um dia mesmo, que legal. Aí chega na hora do almoço, o maridão chega e fala assim, então, eu tenho um negócio para te falar. Eu comprei um brinquedinho novo. Aí você põe seu hobby, se você anda de bicicleta, foi uma bicicleta. Se você faz um tipo de esporte, foi lá, uma raquete de tênis nova, sei lá. Você, mulher, ao saber dessa informação no dia seguinte, olha para o dia anterior, com que sentimento? Com que sentimento? Não é um sentimento bom, é? É exatamente isso que Deus está falando para essa igreja. Gente, o problema de vocês não é que vocês estão fazendo coisa errada. O problema de vocês não é que vocês estão ensinando falsas doutrinas. Pelo contrário, vocês estão combatendo as falsas doutrinas. Vocês são meticulosos, vocês são investigativos, vocês têm zelo pelo que é certo, vocês têm zelo pelo que é bom. O problema de vocês é que vocês não fazem isso de coração. O problema de vocês é que vocês não fazem isso porque me amam. O problema de vocês é que vocês fazem isso por vocês mesmos. E quantas vezes nós não nos relacionamos com Deus dessa forma? Fazemos votos e compromissos e realizamos coisas mirabolantes para dizer assim, Deus, eu agora estou aqui. Mas no fundo, o que a gente quer é só uma solução de um problema. É só uma porta que se abre. É só uma circunstância que muda. Nós não fazemos porque amamos ao Senhor. Nós não realizamos porque amamos ao Senhor. No máximo, amamos aquilo que Ele pode nos proporcionar. E Deus está olhando para nós dizendo assim, então, a sua obra é legal, ela é boa, mas ela não vale nada para mim. Por quê? Porque você abandonou o primeiro amor. Porque você não está fazendo com amor. Você não está fazendo com amor. Isso me faz lembrar de quando o profeta Oséias recebe a mensagem de Deus dizendo, olha, eu não quero sacrifícios. Eu quero um coração quebrantado. Isso me faz lembrar de quando Deus vem por meio do profeta Malaquias e diz para o povo assim, parem de trazer esses sacrifícios. Vocês estão trazendo aqui boi manco, vaca velha, só para cumprir o rito, enquanto vocês abandonaram a esposa de vocês. Vocês têm idolatrado a outros deuses. O coração de vocês não está aqui, apesar de vocês cumprirem os ritos corretos. Nós esquecemos que Deus é um Deus que sonda corações. Você pode enganar a uma igreja local, institucional, um pastor, um líder religioso, mas você não pode enganar o coração de Deus, porque Ele conhece o seu coração mais e melhor do que você mesmo. Eu tenho isso contra ti. E se você está pensando que isso aqui não é grave o suficiente, olha só o que Deus diz no verso 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Lembre-se, pois, aonde a sua vida religiosa se tornou uma rotina.
Lembre-se, pois, aonde você se relacionou comigo por tanto interesse, que você só continua fazendo isso. Lembre-se, pois, lembre-se, e arrependa-se, e volte às práticas das primeiras obras. Essa palavra prática aqui é uma ideia de uma ação com um sentimento correto, porque as ações já eram corretas. É isso que Jesus está falando. Inclusive perseguições eles estavam passando sem esmurecer, por causa do nome de Cristo. Todas as vezes que nós pensamos que nós somos validados diante de Deus por meio das nossas obras, o que acontece, meu irmão, é que no fundo nós achamos que somos o nosso próprio Salvador. E o Evangelho não funciona assim. O Evangelho funciona com a graça de Deus sendo manifesta em nós, e através de nós, e apesar de nós. E o que Deus exige de nós é um coração quebrantado, sincero, humilde, entregue. Mais vale alguém que prega a outro sem saber muitos argumentos certos, sem saber muito, apenas com um sentimento, com uma necessidade extrema de compartilhar aquilo que está saindo do coração dele, extrapolando o coração dele, do que alguém que é doutor em teologia e diz: então, você quer conversar sobre o período pré-socrático? Quais foram os fundamentos realizados naquela época para se descobrir a existência de um Deus? Não sei porque que eu fiz uma voz de Cid Moreira, não entendi não. Mas a pessoa faz isso não para pregar o Evangelho. Ela faz isso para demonstrar o conhecimento que ela tem. Eu me lembro na época do seminário, quando eu me deparei com a ideia de que a palavra não foi escrita em português, a Bíblia, mas foi escrita originalmente em grego e em hebraico, e agora a gente tinha que estudar essas línguas para entender e etc e tal. O legal, na hora que a gente ia fazer um sermão de prova, era citar alguma palavra dessa em grego, ou em hebraico. Então, porque essa palavra, com significado segundo o dicionário Strong, que está aqui, e a gente aprendeu a fazer assim, para dizer assim: esse cara estudou, hein? Legal, top. Mas o coração de ninguém ouviu nada. Tem um autor chamado Steve Larson, ele diz o seguinte: mesmo quando a gente pega a palavra, se ela é pregada como morte, ela gera morte. Mesma palavra. Nós precisamos comunicar o nosso coração. Não adianta ações corretas, só ações corretas. Não adianta só boa teologia, não adianta só ter conhecimento. Esse negócio precisa descer para o nosso coração. Esse negócio precisa descer para o nosso coração. Então arrependa-se e volte. Em algum momento dessa caminhada, tem aquele momento que seu coração... Você já se deparou com isso? As pessoas que já têm uma caminhada cristã de maior tempo, eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso tantas vezes, eu não sei nem quantas vezes. Pastor, você tinha que me conhecer há 15 anos atrás. Eita, que essa Anápolis era pequena para mim. Eu saía pregando para todo mundo, eu fazia isso. Olha, eu ficava atormentando todo mundo com Jesus, com não sei o quê, bababá. Mas aí você sabe, né? A igreja vai decepcionando a gente vai ficando meio assim, a gente vai ficando... São uns três que eu já não gosto mais, eu vou ficando desanimado, parado. E aí nós estamos aí agora, né? Sobrevivendo. Jesus está dizendo assim: então, volte ao primeiro amor. Arrependa-se. Peraí, arrepender, pastor? Então quer dizer que isso é pecado? Praticar boas obras com uma intenção que não é sincera de amar a Deus é pecado? Uai, eu estou entendendo que sim. O que você está entendendo aí? Jesus está dizendo: arrependa-se.
Porque, na verdade, quando a gente pratica boas obras, sendo que não é sincero, não é de amor do coração, no fundo, o que a gente está querendo é comprar o nosso ticket. No fundo, a gente está querendo chegar assim, aqui, chegar lá com um anjão recebendo a gente no céu. Seu nome, fulano de tal. Está aqui não. Que é isso, rapaz? Como que eu não estou aí? Eu fiz 42 viagens missionárias. Eu preguei para 4.435 pessoas. Eu ajudei não sei quantas coisas, fundei orfanato, fundei hospital, fiz isso, fiz aquilo, fiz não sei o quê. Não, realmente, eu tenho aqui sua lista. Está isso tudo aí mesmo. Parabéns, viu? Muito bom. Mas não é daqui não, pode descer. Porque você fez para aparecer, você fez pelo seu próprio orgulho, você fez achando que você conquistaria a salvação, você fez achando que você poderia ser melhor do que os outros, e você não entendeu a graça. Então, por causa disso, pessoal, pode pegar aqui, viu? Pode levar. E se você não se arrepender, olha o que Jesus diz. Virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que é isso? Eu virei até você e retirarei o meu favor sobre você. Você não desfrutará da minha graça. Você não vai desfrutar da minha presença. Porque você não me pertence. Nunca pertenceu. Pesado, né? Pesado. Você está entendendo, meu irmão? Eu queria que você entendesse isso aqui. Mais vale um coração sincero do que uma atitude extraordinária. Você está entendendo isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa quando Jesus vê a mulher pondo 3 moedinhas lá no templo. E aí Jesus pega aquilo e fala assim, ei, contar a história para vocês aqui. Está vendo aquela mulher lá? Aquela ali deu tudo que tinha. Aquela ali me ama de verdade. Aquela ali é que é minha. E como é que os fariseus faziam? Eles iam caminhando de uma ponta na outra no templo com dinheiro na mão. Eu estou indo levar a minha oferta ao Senhor, a minha grande oferta. Eu estou, olha aqui, vou pôr. Eita que eu pus. E Jesus olha aquilo e fala, não. Esse aí não. As 3 moedinhas valeu tudo para Jesus. Mas a fortuna não valeu nada. Está entendendo a lógica? Arrependa-se antes que seja tarde demais. E aí, o texto termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Agora você que se arrepende, você que adora de coração, você que se entrega sinceramente, honestamente, não faz para aparecer, não faz porque quer ser melhor, não faz porque quer conquistar o favor de Deus, mas você faz porque você simplesmente é impelido por um sentimento de amor a fazer. Você vai ser recebido nos céus, a você eu darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Você vai habitar eternamente comigo. Você vai habitar no lugar onde não haverá mais fome, dor, ranger de dentes, ciúme, egoísmo, roubo. Você que se entregou de coração. Você, não importa se é alto, se é baixo, se é rico, se é pobre, se é estudado, se não é, não importa. Você que se entregou de coração, a você eu darei o direito de se alimentar da árvore da vida, de estar no paraíso comigo. O que fazer então? Olha só. Primeiro amor e renovação diária. Olha só. A igreja em Éfeso é repreendida por abandonar o seu primeiro amor. É importante renovar nosso encontro com o Evangelho todos os dias. Na prática, isso significa meditar diariamente nas verdades do Evangelho, lembrando-se do amor sacrificial de Cristo e permitindo que essa verdade forme e influencie nossas ações e atitudes.
Esse negócio de que a gente comprou um discurso, a salvação foi dada e pronto. Eu arrependi e pronto. E no fim das contas, nós estamos pensando como os nicolaítas. Eu já fui salvo, então agora vai. Não, não vai. Você precisa ser lembrado da realidade desse evangelho todos os dias. E como você é lembrado, meu irmão? Você pode ser lembrado escutando uma boa música. Você pode ser lembrado lendo um bom livro. Mas sobretudo você é lembrado meditando na palavra de Deus, orando e falando com esse Deus. Você precisa, você necessita. Deus não precisa que você faça isso para Ele. Você que necessita fazer isso. É você que precisa ser lembrado disso. Porque seu coração está desesperado para praticar o pecado, para ir na direção contrária a Deus, para mostrar o orgulho, para mostrar a vaidade. Mas agora, se você é renovado diariamente por esse amor, então você é fortalecido o suficiente para viver esse amor. Fidelidade em meio à perseguição. O Evangelho não é apenas uma boa notícia em tempos de paz, mas também em meio de tribulação. Isso significa permanecer firme em nossa fé, mesmo quando enfrentamos perseguição ou adversidade, encontrando força no sacrifício de Cristo por nós. Porque às vezes a oposição, a circunstância adversa, nos faz questionar a nossa fé. Nos faz questionar a realidade da nossa relação com Deus. Será que eu creio mesmo? Será que esse negócio é real? Será que eu estou afim de comprar toda a briga que vier por causa disso? Se você é renovado no Evangelho diariamente, e lembrado da certeza e das promessas de Deus diariamente, então você se torna forte o suficiente para enfrentar as adversidades diariamente. Terceiro, arrependimento contínuo. O arrependimento não é um ato único, mas uma postura contínua do coração cristão. Devemos examinar regularmente nossa vida à luz da palavra de Deus, reconhecendo e abandonando os pecados que nos afastam dele. Esse é um erro que cristãos praticam muito. Nós dificilmente nos arrependemos do nosso pecado. De verdade. Eu sei, nós começamos o culto desse jeito. Aliás, todo culto nós começamos com confissão de pecado, chamando a você olhar para o seu coração e perceber como você é pecador. Mas porque nós fazemos isso no culto, às vezes isso é automático, isso é rotineiro, está tudo certo. É igual a oração que a gente faz na hora de orar, agradecer a comida. Senhor, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Pá! Você nem refletiu que de fato foi Deus que concedeu aquele alimento, que é privilégio seu ter aquele alimento sobre a mesa. Arrependimento é uma coisa que a gente tem que fazer todo dia. Olha, se você se arrepende todo dia do seu pecado, todo dia, você pode ter certeza que você vai ter uma capacidade de perdoar pessoas muito maior do que você tem hoje. Muito maior. Porque a nossa incapacidade de perdoar o outro é porque a gente olha para o outro, para o erro do outro, para a ação errada do outro e diz assim: não pode, eu jamais faria isso. Eu jamais praticaria essa atrocidade, esse negócio horrível. Você praticaria a única coisa que talvez você faria melhor, ou seja, pior. Mas se você se arrepende do seu pecado diariamente, olhando para dentro do seu coração, então você olha para o erro do outro com mais compaixão, com mais amor, com capacidade de perdoar, capacidade de se relacionar. Porque você olha para o outro e você vê, cara, essa pessoa é como eu. Essa pessoa precisa de Jesus assim como eu preciso. Essa pessoa precisa do amor de Deus assim como eu preciso. Essa pessoa precisa ser salva por Deus assim como eu preciso. Quarto, promessas futuras e vida presente.
A promessa de se alimentar da árvore da vida para as recompensas futuras para os fiéis. A esperança futura que temos em Cristo deve moldar a maneira como vivemos no presente, nos motivando à fidelidade e à adoração. Jesus é extremamente didático aqui. Éfeso, deixa eu te contar, eu sei quem você é. E antes que você argumente que é uma boa igreja, eu sei que você de fato é. Você persevera, você ensina correto, você luta contra os maus, você não esmurece diante das lutas, diante das adversidades. Você é contra os nicolaítas, você expôs falsos profetas. Todas as suas virtudes eu conheço, Éfeso. Eu sei quem você é. Mas você não faz isso de coração, você não faz isso de amor, você não faz isso por causa de mim, você faz isso por causa de você. Então, Éfeso, deixa eu dizer uma coisa para você. Arrepende do seu pecado. Porque senão tem dois caminhos para você. Eu retiro o candelabro do meio de vocês. Eu saio. Vivam como vocês querem. Eu os entrego às suas próprias pernas, às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos. Vão e façam. Esse é um caminho. Agora aquele que se arrepende, aquele que volta ao primeiro amor, aquele que percebe a necessidade de depender de Deus, a esse eu dou o direito. Preste atenção nessa palavra. Eu dou o direito. Quem é que tem o direito de estar no céu aqui? Quem é que pode reivindicar? Não, eu quero comer da árvore da vida. Eu quero. Quem de nós? Não, pastor, eu não é por nada não, mas eu tô acima da média. Tá, então como é que você vai parar lá? Me diz. Qual que é o caminho? Porque se você pôr no Waze céu, você está sabendo que não te leva lá não, né? Percebe como nós não podemos pela nossa própria força? Se arrependa e desfrute do direito. Direito esse que eu vou dar. Eu vou conceder. Você vai ser alguém que tem direito, mesmo sem ter. Você vai ser alguém que ganhou o lugar, mesmo sem poder. Eu te dou o direito de comer da árvore da vida, de viver no paraíso eterno. Se isso não motivar o nosso coração a viver nesse mundo, eu não sei o que vai motivar. Se isso não te encher de alegria, de esperança, de vida, se isso não mudar a maneira que você percebe o mundo, as circunstâncias ao seu redor, as relações que você tem, eu não sei o que vai mudar. Porque isso muda tudo. Isso muda, meu irmão, porque o prêmio não está aqui. Não importa o quanto a gente ganhe, ou o quanto a gente perca. Não importa o quanto a gente conquista, ou o quanto a gente seja. Porque nada disso define o meu valor, nada disso define o meu direito, nada disso define a minha identidade, nada disso define o meu futuro. O meu futuro é determinado por uma entrega sincera de coração a esse Deus, que me dá o direito agora de estar com Ele, desfrutando da presença dEle, se alimentando do alimento dEle. E Ele faz isso por amor. É por isso que Ele espera de nós amor. Ele não espera mais nada de nós. O que Ele espera é um coração que ama. Uma última frase, pode passar. Enquanto a retidão doutrinal, ou seja, enquanto a doutrina correta, a resistência à falsidade, são cruciais, são coisas boas, elas não substituem o amor apaixonado por Cristo. A igreja deve equilibrar sua firmeza teológica com um coração sempre ardente pelo Evangelho, lembrando-se sempre da graça que primeiro a capturou. Meu irmão, o que eu mais vejo quando eu me reúno com pastores de diversas denominações, de diversas realidades, é a briga de ego. Qual é a sua denominação? Você é pastor aonde? A segunda pergunta é: quantos membros tem?
Eu estou falando isso no meio dos pastores, dos líderes. E não é para dizer que eles são piores, não. É para dizer que eles são iguais a eu e você. É assim que nós fazemos na nossa vida. Nós damos valor a coisas que Deus não dá valor. Nós achamos que temos valor por práticas que Deus não deu valor. Porque o que Deus dá valor é um coração sincero diante dele. Sincero. Sincero. E eu queria que você fizesse isso nesse momento. Nós vamos cantar ao Senhor. E eu queria que você colocasse sinceramente o seu coração diante de Deus. Eu não sei o que você tem que falar para Ele. Às vezes você tem que pedir perdão, às vezes você tem que dizer, Deus, me dá força. Às vezes você tem que dizer, Deus, eu estava entendendo meio atrapalhado aqui, mas agora está mais claro para mim, eu não sei. Mas não importa as palavras, o que importa é que seja o seu coração. Não existem palavras corretas. Não se preocupe se você está usando o português correto. Não se preocupe se você está usando os pronomes de tratamento correto. Não. Apenas abra o seu coração. Fala assim, Senhor, eu estou aqui. Enquanto nós cantamos, faça isso. Anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Se você puder, se coloque de pé.
escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Diante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Senhor, nós precisamos muito. Precisamos de Ti para tudo que vamos fazer. Precisamos, Senhor Jesus, de Ti. Porque senão não somos nada, porque senão não temos nada se não for o Senhor. Se não for o Senhor. Pai, nós estamos na Tua presença, Deus. Não porque merecemos, não porque temos o direito, não porque as nossas obras ganharam esse lugar, mas estamos diante de Ti por causa da Tua graça, Deus, por causa do Teu amor, porque o Senhor nos acolheu apesar de quem nós somos. Pai, nós pedimos ao Senhor, vem com Teu Espírito e rasga o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, retira de nós qualquer ego, qualquer vaidade, ó Pai, qualquer sensação de que temos o direito de reivindicar algo ao Senhor, ó Pai, mas que o Teu Espírito nos leve à completa humilhação, à percepção total de que dependemos do Senhor, ó Pai, e que assim, ó Pai, o Teu Evangelho nos exalte à mais alta posição, porque o Senhor nos deu esse direito, porque o Senhor nos fez assentar nas regiões celestiais, porque o Senhor nos deu o direito de comer da árvore da vida. Pai, que o nosso coração, que as nossas ações, que as nossas relações, Pai, reflitam a sinceridade do Seu amor. Reflitam, ó Pai, a maneira como fomos imergidos na Tua graça. Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa nos conceder o privilégio de estar em Tua presença em completa contemplação, em completa admiração à Tua graça, ao Teu amor, aquilo que o Senhor fez. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te adoramos. Recebe o nosso coração, sujo, mas sincero, diante de Ti nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre todos nós e todo o povo do Senhor reunido sobre a terra, hoje e por todo sempre. Amém, amém e amém.